Relato sobrenatural, o padre possuído. Em uma pequena cidade do interior, havia uma casa antiga e abandonada, conhecida por seus rumores de atividades paranormais. As janelas estavam quebradas, as paredes cobertas de musgo, e uma aura de terror pairava sobre o local. Os moradores evitavam passar por ali à noite, temendo o desconhecido que habitava aquelas paredes. Um grupo de curiosos decidiu investigar a casa em uma noite sombria. Entre eles estava o padre Lucas, um homem corajoso e dedicado à sua fé. Ao adentrarem a casa, logo perceberam que algo estava errado. Portas se fechavam sozinhas, objetos voavam pelo ar e uma sensação de frio intenso dominava o ambiente. À medida que exploravam os cômodos, começaram a ouvir sussurros ininteligíveis e passos ecoando pelos corredores vazios. O padre Lucas, confiante em sua fé, decidiu realizar um ritual de exorcismo para libertar qualquer entidade maligna que pudesse estar presente na casa. Enquanto o exorcismo acontecia, fenômenos ainda mais perturbadores ocorriam. As paredes tremiam, móveis se moviam sozinhos e vozes guturais ecoavam pela casa. Era como se o mal estivesse se manifestando com toda a sua força. No clímax do exorcismo, uma entidade demoníaca se revelou. Uma figura negra e distorcida, com olhos vermelhos e um sorriso macabro. O padre Lucas lutou bravamente contra a entidade, recitando palavras sagradas e aspergindo água benta. Por fim, a entidade foi expulsa do corpo da pessoa possuída, que caiu no chão, exausta e sem vida. Os demais presentes respiraram aliviados, acreditando que o mal havia sido derrotado. No entanto, a vitória foi efêmera. Enquanto todos celebravam o sucesso do exorcismo, o padre Lucas começou a se comportar de maneira estranha. Seus olhos assumiram um brilho sinistro, e sua voz mudou para um tom gutural. Horrorizados, os presentes perceberam que o padre Lucas havia sido possuído pela mesma entidade que acabaram de exorcizar. O demônio, agora livre, começou a manifestar seu poder, lançando os presentes pelos ares e destruindo tudo ao seu redor. A noite terminou em caos e terror, com a entidade demoníaca escapando para o mundo exterior através do corpo do padre Lucas. A pequena cidade nunca mais foi a mesma após aquela fatídica noite, e a casa abandonada continuou sendo evitada como um lembrete sombrio do que aconteceu naquela noite de horror e tragédia. Os dias que se seguiram ao exorcismo fracassado trouxeram uma onda de medo e desespero à pequena cidade. O padre Lucas, agora possuído por uma entidade demoníaca, parecia estar caçando os sobreviventes um por um. O clima de pavor se espalhou rapidamente, com os moradores trancando suas portas e janelas, temendo ser os próximos a serem caçados. Na primeira noite após o desastre, Clara, uma das curiosas que havia participado da investigação, estava em casa tentando esquecer os horrores que presenciara. De repente, as luzes começaram a piscar e uma sensação gelada tomou conta do ambiente. Ela ouviu uma batida forte na porta da frente e, com o coração acelerado, se aproximou para olhar pelo olho mágico. O que viu fez seu sangue gelar. O padre Lucas estava do lado de fora, mas seus olhos brilhavam com uma malícia infernal. Ele arrombou a porta com uma força sobrenatural e avançou sobre Clara. Antes que ela pudesse gritar, ele a agarrou e a arrastou para fora, desaparecendo na noite escura. As notícias do desaparecimento de Clara se espalharam rapidamente, e os sobreviventes do grupo começaram a perceber que estavam sendo alvos de uma caçada implacável. Um a um, foram encontrados mortos em circunstâncias horríveis, cada morte mais brutal que a anterior. As marcas de violência e os sinais de tortura indicavam claramente a influência de uma entidade maligna. A única pessoa que parecia ter alguma chance de escapar era o frade Antônio, um homem de fé profunda e um dos poucos que não participou diretamente do exorcismo, mas que sabia o suficiente sobre os rituais para entender o perigo que enfrentavam. Ele se refugiou na igreja, acreditando que as paredes sagradas poderiam protegê-lo.
No entanto, o padre Lucas, agora um instrumento do demônio, não se deteve por nada. Na noite seguinte, ele invadiu a igreja, e o confronto final começou. Antônio, com um crucifixo em uma mão e água benta na outra, tentou exorcizar o demônio do corpo de Lucas. Mas o demônio era forte, rindo das tentativas desesperadas de Antônio. Em uma luta frenética, o frade Antônio conseguiu ferir o padre Lucas, mas não sem pagar um preço alto. Lucas, ou o que restava dele, atacou Antônio com uma violência inumana, quebrando seus ossos e deixando-o à beira da morte. No último momento, antes de perder a consciência, Antônio recitou uma última oração, esperando que fosse o suficiente para banir o demônio. Quando os primeiros raios de sol entraram pelas janelas quebradas da igreja, os fiéis encontraram um cenário de horror. O corpo de Padre Lucas estava no chão, sem vida, mas o frade Antônio ainda respirava, embora gravemente ferido. Ele foi encontrado murmurando palavras incoerentes sobre o inferno e o demônio. Antônio sobreviveu, mas foi levado para um hospital psiquiátrico, onde passou o resto de seus dias assombrado pelas visões do que havia acontecido. A igreja foi consagrada novamente, mas a pequena cidade nunca mais foi a mesma. O mal que havia possuído o padre Lucas parecia ter deixado uma marca indelével, e a lenda do padre possuído se tornou um conto de advertência sobre os perigos de enfrentar as forças das trevas. E assim, a casa antiga e abandonada permaneceu, um lembrete silencioso da tragédia que ali aconteceu, enquanto a sombra do mal ainda pairava sobre a cidade, esperando pacientemente a próxima oportunidade de se manifestar. Obrigado por assistir. Nos siga, curte, comenta e compartilha para receber mais conteúdos do além.